Nós humanos produzimos bilhões de toneladas de alimentos todos os anos. Mas o que será que realmente chega até a nossa boca? Ao longo do caminho, vamos perdendo muita coisa. No Brasil, começa já na etapa de plantação. Só na colheita perdemos 10%. No transporte e no manuseio, a gente desperdiça 50%. Outros 30% vão embora nas centrais de abastecimento, as CEASAs, e cerca de 10% são jogados fora nos supermercados e na casa da gente. É tanta coisa que se perde que chega a ser 1/3 de tudo que nós produzimos no campo. No Caminhos da reportagem de hoje, você vai acompanhar de perto as etapas do desperdício de alimentos no Brasil. E também saber que as soluções para esse problema não são nenhum bicho de 7 cabeças. O fim desse longo processo de desperdício a gente já conhece. Em apenas uma manhã, no lixão da capital do país, encontramos várias pistas do que se joga fora. Neste local só chegam os caminhões com resíduos de supermercados e shoppings. Aqui a gente consegue encontrar uma variedade de produtos. Olha só, caixa de leite, iogurte, queijo, camarão, mortadela, arroz e muita coisa ainda dentro do prazo de validade. Mas como ficou sem refrigeração e foi descartado junto com o lixo, ficou contaminado e inapropriado para consumo. Difícil saber apenas olhando se a maior parte disso tudo já chegou aqui estragado. Mas ao ver uma panela de pressão num fogareiro improvisado no meio de tudo aquilo, arriscamos imaginar de onde veio o que está sendo cozido. Vem cá, você acha tudo isso aí que está aí dentro aqui mesmo? É. Chega bom, né? Muito gostoso. Uma delícia. Quer pedacinho? Eu quero. Mas tá muito quente? Não sei, ó. Aí é muito. Pega um pequenininho. Gostoso. Aqui tem bacon. Feijão. Vamos aumentar um pouquinho? Tem cebola. Tem alho. Acha bacon assim aqui? Que delícia, ó. Compra aqui. Os catadores se aventuram em meio ao lixo em busca do que pode ser reciclado mais fácil: papelão, plástico e alumínio. Mas a comida também é um item bastante cobiçado. O que dá para ser aproveitado fica para eles. Geralmente se encontra carne, salsicha, leite, pão, açúcar, café, óleo, sabão, arroz, açúcar. Não, não vem nada vencido não, é cesta base mesmo que eles colocam. Vem diretamente do mercado. Mas Juraci conta que outros produtos já chegam em mau estado. O monte de sobrecoxas e asas de frango já veio queimado, segundo ele, de tanto ser congelado e descongelado no supermercado. O cheiro dá náuseas e nem os urubus ou cachorros ousam comer o que sobrou. As moscas mostram quando não é mais possível aproveitar. O destino final é mesmo ali. E no vai e vem dos caminhões despejando montanhas de lixo, um chama a atenção. Em meio aos papelões que vão caindo, um pó branco escorre. Chegando mais perto, é possível perceber o que os catadores encontraram: quilos e quilos de açúcar. Alguns ainda em latões, aparentemente sem nenhuma contaminação. É só açúcar. Esse outro aí também é tá ótimo. O alimento é caro para muita gente, mas a quantidade que é perdido
faz parecer que são itens totalmente descartáveis. Que eu levo, dou para meus meninos, para meus netos, minhas filhas que não vêm. Eu dou para meus vizinhos, eu dou para meus vizinhos. A quem precisar. Eu vi, o pacote de açúcar é muito caro. No Ceará, um alimento bem brasileiro chama a atenção, o caju. Na verdade, a fruta é a castanha, o resto, a polpa, é chamado de pedúnculo. Pode parecer mentira, mas de todo o caju que é produzido, 85 a 90% do pedúnculo é simplesmente jogado fora. O que mais se aproveita é mesmo a castanha. Na verdade, o conceito de desperdício, de perda, é tudo aquilo que não chega para o consumo. Então, quer dizer, foram investidos, foram gastos recursos para se produzir um alimento que chegaria na ponta e para o consumidor, e esse alimento acabou ficando dentro da própria propriedade. Difícil saber ao certo quantos cajus são produzidos, mas a safra pode ser estimada. Este ano são esperadas mais de 306 mil toneladas. Imagina a quantidade de polpa desperdiçada. Na fazenda experimental da Embrapa, em Pacajus, no Ceará, o maior produtor da fruta, é possível entender o porquê do desperdício. A maioria dos cajueiros ainda é do tipo gigante, que alcança até 20 metros de altura. Impossível fazer a colheita antes que a fruta caia do pé. Assim que ele está maduro, ele cai, como você pode ver por aqui. E quando ele cai, com a queda, ele já sofre alguns danos, algumas injúrias, que faz com que ele perda, que o processo de perda dele seja muito rápido, certo? E, por outro lado, também a quantidade produzida é muito grande. E não tem, principalmente o pequeno produtor, não tem como escoar essa produção do pedúnculo. Então, na maioria das vezes, o que acontece? Ele coleta os cajus, retira a castanha, vende a castanha para a indústria e a maioria do pedúnculo realmente é perdido. Por exemplo, esse daqui já caiu, às vezes caiu já tem um dia, não dá mais para nada mesmo, né? Olha, e esse aqui, para você ter uma ideia, a diferença de um para o outro talvez seja de um dia de diferença. Porque o caju é altamente perecível. Depois que ele cai, a vida útil dele é 2 dias no máximo. Então, quando cai, rapidamente ele perdeu a qualidade. O caju é um alimento rico em vitamina C, tem 3 vezes mais do que a laranja. Geralmente é produzido em época de seca no Nordeste, quando não há muita colheita de outros alimentos. Se o produtor consegue a fruta ainda inteira, o que é chamado de caju de mesa, pode receber R$ 35 por cada caixa. Vendo essa quantidade de frutos no chão, dá para imaginar que muitos nutrientes e muito dinheiro estão sendo simplesmente jogados fora. Uma das formas de ter um caju bonito como esse, assim, que a gente só de olhar já vê que tem qualidade, né, Beneza? É manter as árvores mais baixas e também com fruto de maior qualidade. É isso que a Embrapa tem estudado aqui? Esse é um cajueiro anão precoce, né? É um cajueiro que foi desenvolvido aqui na Embrapa e é de coloração vermelha, né? Que é uma coloração que tem uma alta atratividade no mercado, e ele mantido mais baixo, como anão, você pode fazer colheita manual. E esse caju de mesa, ele serve também tanto para a indústria, porque você tem um pedúnculo bom para a indústria, com uma boa conservação pós-colheita, e você tem a castanha. Sem falar que o produtor também conseguiria aproveitar as frutas não tão bonitas para outros tipos de uso, como a cajuína, uma bebida feita a partir do suco de caju, doces, melados e, claro, a castanha torrada. Dona Célia é uma das produtoras que tem aprendido a aproveitar tudo, mas nem sempre foi assim. A gente aproveitava a castanha e o caju a gente vendia uns carros que passam de um pessoal que compra o caju. Quando chegava no arroxo da safra, eles ficavam botando banca, o caju está amassado, a caixa de caju é para encher mais. A gente aproveitava a metade. Hoje a gente perde o quê? Acho que uns 10%. A chácara de Dona Célia tem 6 hectares de cajueiros plantados. Quando fomos lá, eles ainda estavam na florada.
Ela conta que, como as árvores são todas muito altas, ela deixa as ramas do feijão no chão para criar uma trama e deixar o solo mais fofo, não machucando as frutas quando caem. Dona Océlia teve a ajuda da Emater, Embrapa e Centec, o Centro de Ensino Tecnológico do Ceará. A Associação de Produtores foi refeita e hoje, aos poucos, os vizinhos estão aderindo ao processo, fazendo com que todos consigam vender o caju, processado ou não, por um preço melhor, aproveitando tudo o que ele oferece. Está se tornando a propriedade modelo aqui da região e vai ter alguém seguindo também. Isso é bom, né? Hoje a associação ela já está toda ok, já conseguiu se legalizar, já conseguiu inclusive adquirir um terreno onde está sendo construída uma unidade de processamento já a partir desse exemplo daqui da casa da Dona Océlia, onde eles estão vendo, que está tendo um aproveitamento maior do pedúnculo do caju. A Embrapa tem feito, junto com seus parceiros, um esforço bastante grande de transferir tecnologia, de levar essa tecnologia até a ponta, né, até os produtores. O Brasil é um país de dimensões continentais, é um dos maiores produtores de alimentos do mundo e muitas vezes, né, essa informação acaba não chegando. Ainda no Ceará, a goiaba virou exemplo de que dá para ser toda aproveitada. Na região chamada de Tabuleiro de Russas, a 165 quilômetros de Fortaleza, em uma área irrigada, 220 pequenos produtores se uniram para dar destinação para cada um dos estágios da fruta. Como que é a classificação das goiabas aqui quando elas chegam? Como é que vocês dividem elas aqui? A classificação aqui era a verdosa, que é essa daqui, a cremosa é essa daqui, a polpa é essa, a polpa fria, né? A polpa quente é essa outra caixa aqui, que é para doce. Os produtores contrataram até mesmo um engenheiro agrônomo para dar toda a assistência técnica. E ele confirma que nada é desperdiçado. E outros cuidados são tomados, como a prevenção do bicho da goiaba, para que a fruta não estrague lá na frente após sair da fazenda. A gente sabe que 80% é não deixar fruto maduro no campo. E esses que estão aqui maduros no chão, hoje é colheita e vai ser apanhado tudo. Se você eliminar todo o fruto maduro, 80% dessa lavazinha do que é causado pela mosca da fruta não vai acontecer. Como nós fazemos esse monitoramento semanal, aí eu nunca tive reclamação de chegar lá no cliente e dizer, ó, recebi umas caixas que tem lava dentro, tem bicho. Enquanto estávamos em uma das plantações, um dos clientes surge querendo comprar mais goiaba da Cefrutar, a central de frutas do Tabuleiro de Russas, associação que tem possibilitado a venda da produção. Hoje a gente tem regularidade de fruto o ano todo. Não, antigamente a gente tinha uma demanda de 3.000 caixas numa semana e na outra não tinha nenhum. Antigamente a gente via um fruto cheio de traquinose e hoje a gente não vê, né? A qualidade melhorou bastante. De volta ao produtor, o seu José mostra um outro cuidado que é preciso ter para não perder o produto. Tem um papel, uma camada de goiaba e um papel de novo, né? Por quê? Porque se ela bater uma na outra, se ela ficar... Por exemplo, essa daqui se ela ficar uma com a outra aqui, que ela é cremosa, ela vai machucar a pele dela, que é bem sensível a pele dela aqui, né? Aí ela vai ficar danificada mesmo, aí pro comércio não vai prestar. O consumidor chega, vê uma goiaba amassada, ele não vai querer. Antigamente era aquela caixa de madeira? Era. Só que aquela acabava que não reaproveitava? Não aproveitava não. E a outra caixa de plástico, ela é melhor do que a caixa de madeira, mesmo porque devido a colocar em cima da outra, centralizar direitinho. Se ela ficar muito cheia a caixa, ela tem capacidade de amassar. Uma dessa daqui sentou, ela já vai amassar essa daqui. E com esses pequenos cuidados que o senhor tem, desde lá na hora da colheita no pé, até a hora de despachar aqui com o comprador, o senhor está conseguindo ter uma perda de quanto? Ou não tem perda nenhuma? Não, a perca aqui não tem de nada não, porque aqui tudo a gente aproveita, né? Então tendo é lucro, porque isso aí é lucro também, né? Por pouco que você vender isso daí, é lucro. Para os pequenos, muitas vezes o prejuízo do desperdício pesa no bolso. Para os grandes, nem sempre. O lucro gerado pela quantidade de alimentos acaba amenizando as perdas econômicas. Já na fronteira do Ceará com o Rio Grande do Norte, conhecemos a Agrícola Famosa, maior exportadora de frutas do país. O controle das perdas é pensado desde a plantação, com tecnologia não muito cara, mas precisa. O desperdício já começa na escolha de todo esse processo, como fazer.
E aqui na fazenda a gente monitora tudo. Essa manta, ela é uma barreira física, tá? Contra duas principais pragas, que é mosca minadora e mosca branca. Que isso lá na frente vai influenciar se você vai ter mais produtividade ou menos produtividade. Fruta melhor ou fruta pior. O cuidado chega a ser tão especializado que para alguns tipos de melão a atenção é individual. Em determinadas frutas nós colocamos bandejas embaixo da fruta, uma a uma, para que algumas enfermidades de fungos de solo elas não atinjam a fruta e consequentemente você vai ter uma perda lá no packing house. E assim, desde a colheita até o transporte dentro da própria fazenda, tudo é monitorado. A região é bastante seca, no meio da caatinga, e tudo é irrigado por gotejamento. Como a água por aqui é difícil de se achar, vem do subsolo, o jeito é economizar. A utilização de tecnologia, não só de mulching, que é esse plástico que vocês estão vendo, que aí eu consigo ter uma redução de 25% a 30% de retenção de água, porque eu crio um microclima de umidade. Apesar de todo o cuidado, nem todas as frutas são aproveitadas para a venda. Paulo, aqui a gente vê um monte de melão espalhado, mas já não tem as plantas, as ramas aqui, né? O que é aqui? Essa rama ela vai ser aproveitada para compostagem ou para alimento natural. Após isso, vem uma turma que vai recolher o plástico para em seguida entrar o gado e aproveitar essa fruta que vocês estão vendo aqui. Então, assim, a gente considera esse o aproveitamento de 100% de tudo que é a cultura do melão. Esse melão a gente vê, por exemplo, que ele é bem pequeno, né? Isso. E ele também não daria mesmo para o mercado, né? É, perfeito. Isso aqui faz parte da última floração da planta. Você vê que ele é um melão que ele tem uma pancada, ele é uma fruta menor, ele não vai ter aqui um sabor adequado. Mas a nível de aproveitamento de fruta, você ainda tem um segmento. Segmento qual é esse? Gado. Após a colheita, as frutas chegam no packing house, ou a casa das embalagens. Aqui elas são lavadas, checadas, acondicionadas e vão para câmaras frias. E o gasto com essa parte é alto. Eu gasto 40% de tudo é material de embalagem, que envolve pallet, caixas, fitas, cantoneiras. Porque aqui eu estou com o meu produto já para a linha final, ou seja, direto para a mesa do consumidor. Todo o custo que eu tive de operação, desde semente, plantio, água, energia, salário de funcionário, se perde pela má qualidade da minha embalagem. Ou seja, minha fruta ela vai chegar lá no mercado estragada, eu vou ter desperdício. O transporte também faz a diferença. Como tudo é resfriado, o ideal é que as frutas cheguem até os supermercados na mesma temperatura. Mas nem sempre o comprador, que geralmente paga o transporte, quer gastar a mais com os caminhões. E aí é desperdício na certa. O prejuízo, na realidade, é uma cultura. É uma cultura que o brasileiro tem. Hoje, se você for avaliar, você tem problema no produtor, você tem problema em quem transporta, você tem problema em quem distribui e você tem problema em quem consome. Até na nossa própria casa existe esse tipo de coisa. Então, assim, penso, todo mundo perde. Todos perdemos com isso. As perdas da natureza não param por aí. Segundo a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, quase 1/3 das terras usadas na agricultura produziram alimentos que foram jogados fora. Além disso, mais de 3 bilhões de toneladas de gases do efeito estufa foram lançados na atmosfera. O desperdício não para por aí. Daqui a pouco a gente continua seguindo o caminho da perda dos alimentos, mostrando a quantidade que é descartada nas centrais de vendas. A brincadeira na rua parece não ter malícia nenhuma. A laranja serve de bola na pausa do descanso do almoço. Mas a cena revela algo triste.
o descaso com que tratamos o desperdício de alimentos no país. É comum ver frutas e verduras no chão de ceasas e supermercados, e os comerciantes já estão acostumados com isso. Este aqui, de Fortaleza, no Ceará, vende hortaliças e se conforma em perder todos os dias boa parte do produto que compra para vender. Hoje esse horário encerrou. Aí ali ele tá pegando para quê? Não, aquele ali eu doei para levar para os animais na Petecória. E aí ele vai servir de comida para galinha? Para galinha, bode, gato. Você tem uma ideia de quanto por cento, mais ou menos, de tudo que você compra que acaba não vendendo? Rapaz, eu não tenho nem ideia disso aí. Mais ou menos, aí dá o quê? Dá uns... Se eu fosse comprar mesmo, era uns R$400 mais ou menos. Esse outro vendedor de tomates diz que esse tipo de produto é bem perecível e, por isso, já conta com desperdício. Tomate é uma mercadoria que aguenta pouco tempo, né? É. Não é que nem batata, cebola, que não aguenta mais tempo. Esse, assim, às vezes, do jeito que tá, que ele já tá madurinho aqui, né? Aguenta uns 3 dias. 3 dias. Segunda-feira já não dá mais. Já tá. E o senhor chega a perder, às vezes, quanto de tomate? Talvez em 20 caixas você perde umas 1 ou 2 no máximo. Então tá bom ainda, né? Tá. Perde 5%. Por aí. Em Brasília, o mesmo problema. E o principal delator são os restos que ficam após a feira. A produtora Ana Fukushima, que também vende o que planta na Ceasa, diz que apesar de todo o cuidado, as perdas são grandes também na negociação do produtor com o próprio consumidor. A gente prepara lá na chácara e quando chega aqui, às vezes os compradores começam a mexer. Aí você acaba desperdiçando uns 10%. 10%? Mesmo você tendo todo esse cuidado? Porque, assim, na hora que eu tô atendendo aí tem outras pessoas que estão mexendo. Aí quando você vai arrumar, aí você já viu que muitas folhas já quebraram, né? Mas faz parte. Em outra feira do produtor, em Ceilândia, cidade satélite da capital, seu Ivanildo, que vende frutas, conta que um dos grandes problemas de desperdício acontece na época de safra. Depende da safra. Quando a praça... É que nós usamos um termo da praça cheia, né? Aí nesse caso aí dá muito desperdício mesmo, dá muita perca mesmo. Devido também que a quantidade é bastante e o consumo é pouco, né? Aí nesse caso aí dá perca mesmo. Ele revela que muitas vezes o produtor tenta vender a mais ou um alimento que não foi pedido pelo comprador. Uma jogada que, não raro, resulta em desperdício. Acontece da gente às vezes comprar um produto e vir outro. E aí? Aí tem que devolver, né? Nesse vai e vem dos produtos, muita coisa acaba apodrecendo. João, que vende tomates, também passa pelo mesmo problema. A solução seria não pegar a carga quando vem a mais. Eles mesmo casam o problema disso aqui hoje. Não é nós, eles se casam. Aqui eles plantam demais, é para plantar 100 mil, eles plantam 200. Quer plantar 50, eles plantam 100. Aí dá excesso no mercado, aí não tem venda. Mas ele também acaba perdendo muito tomate. Quando está calor demais, amadurece demais. Então, todo ano eu jogo 3 mil, 5 mil caixas fora. Todo ano. Todo ano, nessa época, todo ano. Apodrece mesmo. Hoje mesmo eu estou jogando 3 mil caixas, daqui até domingo, até segunda, eu jogar 3 mil caixas fora. 3 mil caixas hoje aí dá 30 mil reais. E João tem uma teoria de que se há excesso, lá na frente pode haver escassez. Tudo demais é veneno. Quando você vê demais esse tipo de coisa, é falta na frente. Você não viu o tomate de 100 reais? Você não viu passando na revista? O bicho que deu mais caro foi o tomate. Você viu que deu mais caro, não tem banco que você viu passando. Melhor roubar uma caixa de tomate que roubar um banco que estava passando. É desse jeito. Você vai ver lá pro mês 10, mês 11, caixa de tomate 50 conto, 100 conto de novo. E foi só ir para a parte de trás da banca que deu para ter uma ideia da quantidade que ia ser descartada aquele dia. Tudo que estava sendo despejado na caminhonete vai para os porcos que o Wesley cria. Sempre eu pego aqui, eu tenho uma pocilga, né? E lá eu tenho talvez 230 porcos. E sempre eles
doa pra gente pegar, né? Ó, olha aí, você vê, tudo bom. Eu vou levar hoje umas 200 caixas, né? Sobra tanto que dá para outros criadores de animais. Cada um leva como pode. Difícil é ver que ao lado da carroça de tomate, duas senhoras procuravam alimentos no lixo. Elas não quiseram se identificar. A vergonha por recolher os restos é grande, mas toparam mostrar o que tinham conseguido naquele dia. E tudo bom, né? É. Pimentão. Esse aqui é só tirar a pontinha, né? Batata. O que é isso aqui? Chuchu, pequenininho. Mandioca. Pô, dá uma feira boa. Porque seleciona, isso aí não dá pra levar pro mercado, né? Aí volta pra fora, não dá pra vender, mas dá pra gente... Pra vender totalmente não dá, né? Precisa levar pro mercado. Aí eles... E vocês vêm sempre aqui? Vêm sempre. Segundo a ONU, de cada 7 pessoas no mundo, uma vai dormir todos os dias passando fome. Além disso, 1/3 das mortes entre crianças abaixo dos 5 anos nos países em desenvolvimento está ligada à desnutrição. E custaria apenas 25 centavos de dólar por dia para alimentar uma criança com todas as vitaminas e nutrientes que ela precisa para ser saudável. Pensar nesses dados faz o desperdício parecer um problema bem maior. De volta à Ceasa de Fortaleza, é possível ver que a cena é rotineira. Lucineide e Francisca já encheram os carrinhos no fim da manhã. E ali tem de tudo. Mostra aqui pra gente o que tem, o que a senhora conseguiu pegar hoje. Laranja, aqui é pimentão, cebola, tudo de verdura, chuchu, cenoura. Muitas pessoas que conhecem a gente, né? Então eles passam com a gente o que eles não vendem mais, né? Quando chega no final da feira, então eles dão. E aí isso daqui a senhora já dá um alívio no bolso da senhora que não precisa mais. E como dou, porque eu não compro, né? O que eu levo daqui eu não compro. Dá para quantas pessoas? Eu levo para mim, levo para meus vizinhos. Francisca diz que também divide o que consegue. Tirando aí, lá eu dou para minhas colegas. Se fosse para a senhora comprar tudo isso aqui, ia gastar muito? Ia. É? Porque tem dia que a gente tem dia que não tem. Nós tudo tem menino pequeno, eu tenho 2. Lucineide conta que antes, quando sobrava, vendia o que catava. Eu vendia era de porta em porta. Aí depois, quando eu ia fazer a conta, eu achava assim, que o que eu levava era quase igual às coisas que eu comprava. Porque eu não comprava de primeira, eu comprava de segunda, que era para quem estava começando, né? Aí agora, só agora eu vejo. Porque o que eu levo, tudo é útil. Bem perto dali, outras 2 mulheres, mãe e filha, trabalham num outro tipo de reaproveitamento do que iria para o lixo. A gente está aqui com a Lucicleide e a Dona Socorro. Isso tudo aqui que a gente está vendo, elas foram juntando do que o pessoal não queria mais, né? Lucicleide, você está aqui juntando fruta, verdura, desde que horas? Desde 7 horas. A gente chega aqui 7 horas, aí fica até 4 horas, 5 horas da tarde. E junta muita coisa, né? Gente, olha, tem coisa boa, tem melão bom ainda, tomate que ainda dá pra comer, né? Dá pra aproveitar. Aí a gente junta muita coisa, tem coisa que a gente ganha boa, a gente dá pra casa também. E o que vocês fazem com tudo isso daqui? Isso aqui a gente, os bichos, tem uma pessoa, né, dos interiores comprar, porque seca, né, e a gente vende pra eles encomendam. Pra animal. Eles pagam a gente pra a gente juntar pros porcos, pra animal, pra galinha, pra pato, tudo eles pros bichos comer, tudinho. Agora, quando vocês veem um negócio que ainda tá bom pra consumir, vocês separam pra vocês ou não? Separa, né? Às vezes a gente ganha também as coisas boas também, aí a gente separa e a gente leva pra casa. Acompanhamos as 2 mulheres no trabalho de recolher os alimentos. Em vários locais, elas já encontravam produtos separados pelos comerciantes. Outras vezes, procuram em lixos, no chão, e não é raro encontrar outras pessoas também à procura do que sobrou. Sobrou em 2000 para levar para casa, né? Tem que levar, né? Tem que levar alguma coisa para ali, viu? O senhor ainda tem solidariedade com o pessoal, né? De volta ao local onde mãe e filha juntam o que conseguiram, o cliente está à espera. Enche a caminhonete de alimentos para os porcos.
Ele, que é produtor rural e vende muitas frutas para a Ceasa, vê o que produziu voltar para a fazenda. Eu fico com pena não é dos que estão aqui dentro, não. Eu fico com pena aqui lá do campo, que perde, né? O mamão é 9 meses, só gastando. O maracujá é 7 meses. A gente passa o tempo todinho gastando, quando chega o ponto desse aqui, essa perdição aí. Uma alternativa surgiu dentro das Ceasas para tentar evitar o desperdício diário de tanta comida, os bancos de alimentos. No Banco de Alimentos de Brasília, caixas e caixas mostram que em apenas um dia é possível arrecadar muito por ali. A Ceasa adotou o programa Desperdício Zero para incentivar os comerciantes a fazer doações. Tem umas frutas, né, que o pessoal ia descartar, ia para o lixo. Sim. E vem aqui para o programa Desperdício Zero, né? O que nós temos hoje no Banco de Alimentos, que o PDZ todos os dias recolhe junto aos permissionários, lá dentro dos boxes. Tá? Eles ligam ou nós passamos perguntando o que eles têm para poder doar aquilo que não é comercializável. Então hoje nós recebemos aqui essas bananas, tá? Que você pode ver que elas estão um pouco estragadas, mas que ainda é possível consumir. Né? Você consegue ainda trabalhar. Então isso aqui vai para as entidades socioassistenciais, que alimentam as crianças, né? Alimentam, tá dentro das creches, dos albergues, das entidades que trabalham com os alcoólatras. Karina, observa só, é uma banana que está só com a casca estragada. Tá? Se você pegar ela, separar, certo? Se você vier aqui cortar a pontinha dela e tirar o que está estragado, experimenta. O restante da banana você aproveita. Tá uma delícia. E é uma coisa que pessoas simplesmente jogam fora. O que acontece? Você não consegue comercializar essa banana hoje no supermercado, nos sacolões. Tá? Então, o que eles estão fazendo? Joga no lixo. Temos também a beterraba, né? Que você pode ver o que é Vocês podem ver que as beterrabas, elas estão pequenas, mas elas estão em condições de ser consumida. Você pode trabalhar ela, cozinhar, fazer ela crua. Então ela não está ruim, ela só é pequena. Então isso aqui você não consegue comercializar por causa do tamanho. Wilder também é diretor na região centro-oeste da Abracem, a Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento. Ele diz que o problema do desperdício tem sido discutido em todo o país. Hoje, nas reuniões dos encontros na Abracem, nós temos grupos técnicos que discutem como combater o desperdício dentro da Ceasa. Tá? Então também se discute o processo da cadeia do desperdício a nível nacional. Começa na produção, vem pelo transporte, chega na comercialização e também no consumidor. A ideia também foi adotada pelo Ministério de Desenvolvimento Social. Os municípios que querem criar bancos de alimentos podem participar de editais lançados pelo governo para conseguir investimentos. O MDS tem a perspectiva de entregar mais em torno de 50 bancos de alimentos, tanto nas centrais de abastecimento como fora. Já estão contratados e estão em fase de construção. Então a perspectiva é até que em 2015 tenhamos mais 50 bancos de alimentos funcionando no país. Aos poucos, os comerciantes estão aderindo. Aqui na Ceasa, o maior vendedor de laranjas mudou a forma de pensar. Como o consumidor exige um padrão, apenas as laranjas médias, uma esteira já faz a separação. E essa padronização é causa também de desperdício. É um padrão, entendeu? Tem que estar perfeito. Aí porque está pequeno, às vezes tem uma manchinha na pele, o pessoal não compra. E aí, o resultado era o descarte. A gente separava as que dava para o comércio para vender e essas que não dava para o comércio a gente descartava, jogava tudo no lixo. Mas agora... Agora tudo que a gente descartava no lixo, agora a gente doa lá para eles, né? A gente separa, eles vêm aqui, pegam e levam para eles fazerem as doações. As soluções são simples, mas o descaso e a falta de responsabilidade de cada um parecem fazer parte de uma cultura e de um sistema enraizado entre os comerciantes.
No próximo bloco, o que eu e você podemos fazer para que esse processo não tenha continuidade quando passar por nós? A gente volta já. É fácil reparar o desperdício em locais onde há uma grande concentração de pessoas para comer. Os pratos se acumulam e dá para ver que muita gente coloca mais do que devia. Nos restaurantes, os donos confirmam que há desperdício de alimentos por parte dos clientes. Neste, em Fortaleza, o que mais sobra são os pedidos à la carte. Um dos donos confirma que o prejuízo não fica para o restaurante, mas essa conta acaba sendo paga por todo mundo. O prejuízo é nosso, da coletividade, né? Tendo em vista que a produção daquela batata, daquela banana, daquele arroz, daquele feijão que foi colocado à mesa, né? Aquilo ecologicamente houve consumo de energia, de água e esse desperdício, né, vai fazer falta para nós, né? Para o dono do restaurante não é prejuízo nenhum. Para ele, né, que aquela comida que está sendo jogada no lixo já foi paga. Em São Paulo, um grupo resolveu transformar esse desperdício em doação para quem realmente precisa comer. O projeto Satisfeito surgiu a partir do incômodo de ver um prato ser retirado da mesa ainda com comida. O prato satisfeito é 1/3 menor do que o normal, mas o cliente paga o mesmo valor. A quantia equivalente em dinheiro ao que foi economizado em comida é doada para uma instituição que trata de crianças em situação de insegurança alimentar. A gente vive uma sociedade de excesso, sem dúvida. E a gente consome mais e come além e usa mais carro do que a gente precisa. Então, o Satisfeito ele provoca essa reflexão, sem dúvida. E ele traz também uma sensibilização de um problema que é um problema que afeta a todos nós, que é a desnutrição infantil. 19 grandes restaurantes de São Paulo já participam do projeto e podem ser localizados por um aplicativo no celular. A dona de um dos restaurantes conta que hoje 10% dos pratos pedidos são do cardápio do Satisfeito. A gente gostou muito da ideia e o Vinheria gosta de participar de projetos sociais. A gente gosta de estar engajado na sociedade, proporcionando coisas boas, também atuando de alguma forma, não só dentro da restauração, mas como também em benefício da sociedade. Ideias como a do Projeto Satisfeito nos mostram que basta uma decisão para minimizar a quantidade de alimentos jogados fora. Só que a gente pode fazer ainda mais. Muitas vezes as pessoas, as famílias compram quantidades de alimentos, principalmente quando há abundância, né, num país como o Brasil, né, que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, e com a melhoria das condições econômicas observada nos últimos anos, um número maior de pessoas teve acesso, né, a comprar mais alimentos. E a gente observa que muitas vezes as pessoas não sabem comprar e não sabem conservar os alimentos ao nível, né, do lar mesmo, né? Então isso realmente é também uma fonte de desperdício. Uma das formas da gente evitar o desperdício em casa já começa na hora da escolha aqui dos produtos na gôndola. E para ajudar a gente, quem está aqui é a professora Rosa, especialista no assunto, né, professora? O tomate, que é um produto que todo mundo consome, tem alguma dica assim, especial para evitar que ele lá na geladeira apodreça ou que a gente perca ele? Com certeza. Como você disse, o momento de você fazer a escolha adequada pela hortaliça é no supermercado, é na gôndola, no setor de FLV. O tomate ele deve estar mais ou menos nessas condições aqui. Se ele tiver muito vermelho, o que vai acontecer? Eu só compro um tomate nessa situação quando eu vou consumir no mesmo dia.
Tá? Então, se eu for consumir ele hoje, eu posso comprar um assim, que esteja durinho e que não tenha nenhum buraquinho na casca. Um tomate dessa cor aqui, professora, ele duraria quanto tempo mais ou menos na geladeira? Olha, um tomate nessas condições, ele dura aí uma semana. O ideal é que ao comprar, você não compre quantidade muito grande. Tem a abóbora ali, que é às vezes complicado de escolher também, ou não? E aqui a gente verifica a abóbora de 2 tipos para comprar. Ela já cortada e inteira, né? Qual é a dica então para a gente escolher a abóbora? Bem, Karina, a abóbora, o que a gente deve observar é como que está a aparência geral dela. Ela tem algum buraquinho, alguma fissura, né, alguma coisa assim, você evita levar. O talo está firme, se você olhou, não tem nenhuma mancha, né, não tem nenhum estragado, se ela tiver uma cor uniforme assim, aí você pode escolher. A abóbora, quando ela vai envelhecendo, ela vai ficando opaca. E quando a abóbora já está cortada assim, como é que a gente sabe se ela passou do ponto? Se ela está cortada, você tem que olhar o quê? Se ela não tá desuniforme, a coloração por dentro, a semente se está intacta, né? Porque ela em contato com o oxigênio, ela fica mais suscetível a uma deterioração. Por exemplo, olha a diferença dessas 2 abóboras aqui, né? Essa daqui você consegue ver uma coloração nela que você percebe que ela foi cortada hoje. Então essa abóbora aqui seria a ideal. Agora essa aqui ela já fica com a coloração esbranquiçada. Isso quer dizer que ela não está tão fresca quanto essa. Mas outro produto que o brasileiro gosta bastante é a batata inglesa, né? Com certeza. E quais são as dicas para a gente conseguir escolher uma batata boa? A batata inglesa, ela, pelas suas características, ela é plantada, ela fica debaixo do solo, né? Debaixo da terra. Então ali ela é protegida do sol, do calor, né? Da luz, né? De um modo geral. Então, essa proteção garante a ela algumas características que são boas. E você observa o quê? Se ela está com a cor uniforme e amarelada. Se aparecer na batata a cor esverdeada, como essa daqui, olha, aí essa aqui, o que que aconteceu? Ela foi exposta à luz e isso fez com que ela desenvolvesse a clorofila. E junto com essa clorofila vem os glicoalcaloides, que são substâncias naturais da batata que pode ser aumentada e pode causar prejuízo à saúde das pessoas que consomem. O que pode acontecer? Ela é tóxica, então tem assim, pode causar danos mesmo na saúde. Do supermercado, a gente veio para a cozinha do Instituto Federal de Brasília, onde a professora Rosa dá aula, junto com as alunas dela, para a gente aprender como conservar aqueles produtos que a gente escolheu lá na casa da gente, né, professora? Com o que a gente pode começar aqui? É verdade. Nós vamos começar com as dicas para o cheiro verde, né? Normalmente, a gente encontra o cheiro verde no supermercado dessa forma, né? O coentro e a cebolinha junto. Então, a gente leva para casa e o primeiro passo é você separar o coentro da cebola. Para conservar os dois juntos não é o ideal. E atenção para as dicas. Depois de separar o que está estragado, lavar em água corrente, colocar de molho em cada litro de água 5 ml de hipoclorito de sódio, de 5 a 10 minutos, depois enxaguar em água filtrada, secar no papel toalha ou centrífuga e cortar separadamente o coentro da cebolinha. Agora elas vão colocar num recipiente limpo e seco, né? E colocar a data de embalagem, né, que ela vai colocar na geladeira e também que consiga tampar de forma hermeticamente, né, fechada, tirando de preferência o ar dentro. Aí coloca no congelador e no congelador ela dura mais de meses, né? A alface segue o mesmo caminho. Selecionar, lavar folha por folha, sanitizar, enxaguar em água filtrada, secar e na hora de guardar... A gente coloca no recipiente, de preferência forrado com papel toalha. Porque se tiver alguma gotinha de água, ela não vai ficar no fundo da vasilha, vai ser absorvida pelo papel. Então a gente tampa também com a identificação, né, da alface e guarda na geladeira só para refrigeração, temperatura de refrigeração, não é congelamento, e ela vai durar uns 2, 3 dias apenas.
O tomate também segue o mesmo procedimento de conservação: lavar, sanitizar e secar. Mas atenção! Um tomate verde a gente nunca guarda junto com o muito maduro. O maduro você guarda na geladeira. O verde você pode deixar fora da geladeira porque ele vai continuar amadurecendo. O verde, né? Ele vai continuar amadurecendo. E aí ele vai ficar mais, na tonalidade mais vermelha. Aí ele vai estar próprio para o consumo. Já a abóbora tem uma dica diferente: o branqueamento para poder conservá-la mais no congelador. Primeiro, descasque a abóbora, depois corte em cubinhos e aí é levá-la para a água fervente. O tempo que ela fica em contato com a água quente é de acordo com o tamanho do corte que você fez. Então, se a gente cortou desse tamanho aqui, ela está pequena, a gente só vai deixar dentro da panela até levantar a fervura após a colocação dela. Então, a água começou a ferver novamente, a gente vai retirar imediato e colocar na água gelada. Depois é só escorrer para retirar o excesso de água e colocar num recipiente seco e fechado para ir ao congelador. Dura até 3 meses dessa forma. E o mesmo pode ser usado em outros legumes, como cenoura e batata. Esse processo de escolha no supermercado acaba criando padrões que o consumidor segue para não desperdiçar o que compra. Mas o que fazer com o que fica sobrando no supermercado? Assim como os bancos de alimentos, um projeto do SESC, o Mesa Brasil, viu oportunidade de melhorar a alimentação das pessoas mais carentes nos alimentos que não estavam no padrão, mas ainda em excelente estado de consumo. Só este ano, entre janeiro e agosto, foram distribuídos mais de 26 milhões de quilos de alimentos, beneficiando 1.700.000 pessoas em 500 cidades do país. O programa nasceu em 1994 e arrecada alimentos que estão sobrando e distribui a entidades que trabalham com pessoas carentes. No Mesa Brasil de Brasília, dá para ver o tipo de alimento que chega por aqui: frutas, legumes, folhagens. Outro tipo de doação que o Mesa Brasil recebe são de alimentos industrializados, coisas do tipo como essa aqui, ó, que a caixinha abriu, mas por dentro ainda tem uma outra embalagem e está tudo ok para consumir. Outros vidros, como esse aqui, que simplesmente só caíram o rótulo, uma caixinha amassada, mas que por dentro o alimento ainda está ok. E até alguns vidros, por exemplo, como esse aqui de leite de coco, que a data de validade, ó, só vai vencer em maio de 2014. Tudo ainda em perfeito estado para consumo, mas que as pessoas, quando vão no supermercado comprar, acabam não escolhendo esse tipo de alimento. Só no Distrito Federal são atendidas 150 instituições sociais. A cada 15 dias, elas vêm até a sede do Mesa Brasil buscar as doações. Lá é aproveitado tudo, né? Isso aqui, Ave Maria, chega lá, é uma festa lá. E se não tivesse essa doação, não tinha como sustentar esse tanto de criança não, né? Porque só para modo de comprar, de onde vai ser o dinheiro? Não tem dinheiro que dá para comprar tanta comida para criança, né? E muitas vezes o relato que a gente tem das próprias mães quando vão lá é que às vezes é a única refeição, são as únicas refeições do dia, as que fazem na creche. Então faz a refeição ali às 4, 5 horas da tarde, a outra refeição é 7 horas da manhã do outro dia. Apesar disso, ainda é pouco que arrecadam para quem precisa. Nós temos espaço físico, pessoal para ir até lá e buscar essas doações, só que a gente hoje vê que o número de doação diminuiu consideravelmente. O programa não se limita apenas a entregar o alimento, mas também a não desperdiçar as doações durante o preparo. Na cozinha, que virou sala de aula, os alunos são dirigentes e cozinheiros de 3 instituições que participam do programa. E no cardápio de hoje, bolo de casca de abóbora e suco de casca de abacaxi. Depois de todo o trabalho do pessoal aqui na cozinha, esse aqui é o resultado. O suco de abacaxi, da casca do abacaxi e de hortelã e o bolo com a casca da abóbora. Carla, geralmente são receitas assim mesmo, para que as instituições possam aproveitar tudo mesmo e não desperdiçar nada? Isso mesmo, nós podemos aproveitar as sementes para fazer um tira-gosto bem gostoso, podemos aproveitar as cascas em um bolo salgado,
uma torta, podemos aproveitar em um bolo doce, em um suco. Aproveitamos os alimentos de diversas formas, sem desperdiçar nada. Depois de tudo isso, a degustação. E estava uma delícia. Quem já fez a oficina tem colocado em prática o que aprendeu com as nutricionistas do Mesa Brasil. Fazemos o chuchu com a casca também. Fazemos aquela abobrinha menina, conhece? Com a casca. E hoje eu aprendi uma receita para mim fazer aqui no dia a dia, porque eu amo cozinha. Eu sou cozinheira há muito tempo e eu sou apaixonada por cozinha. Faz economia no bolso? Faz bastante. A diferença é muito grande. Porque, assim, em particular na minha instituição, desde que o Mesa Brasil começou a pegar e a me ajudar lá na instituição, a gente tanto aprendeu bastante, como eu economizei bastante no fato da alimentação. Em vez de eu pegar e comprar mais coisas, porque verdura, fruta, tá caro, tá bastante. Então aí, na fruta e na verdura, eu estou economizando e colocando outros tipos de coisa e passando outros tipos de atividades para as crianças. E assim, o que seria desperdício vira uma ação de compartilhar os excessos, de ver que o que uns não querem é o que os outros estão precisando. Segundo a FAO, o Brasil está no caminho para reduzir o descarte de alimentos, mas ainda longe de atingir o nível ideal. Por dia são jogadas fora 39 mil toneladas de comida. Mas se cada um assumir sua responsabilidade nesse problema, ele pode ter uma solução.